e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridos irmãos e irmãs, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui neste salão, a presença dos nossos irmãos internautas que nos acompanham de seus lares e também a presença dos nossos amigos espirituais aqui presentes entre nós e rogar o auxílio e a proteção e a inspiração do Mestre Jesus para que nos conduza no nosso estudo dessa noite de hoje. Nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do Espiritismo e o seu papel na regeneração da humanidade. Nós hoje nos deparamos com situações no mundo que muitas vezes nos causam revoltas e constrangimentos. Então, como nos movimentar em meio a isso tudo? Como movimentar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sem nos perdermos na ilusão do ódio, do rancor e da mágoa, perante aos nossos irmãos que cometem equívocos ainda maiores do que os nossos, e também perante a nós mesmos e ao nosso Pai, que nos rege a vida e nos conduz a todo tempo em nossos caminhos. Nós trouxemos umas imagens para que a gente possa refletir a respeito do cenário atual do mundo em que nós estamos vivendo. Nós hoje nos deparamos com um cenário de guerra, de violência, homens lutando contra homens, muitas vezes numa covardia em que os nossos corações não suportam observar nem da TV. Então nós imaginamos as dores e os sofrimentos que atravessam os corações dos nossos irmãos que lá estão passando e vivenciando na pele e na alma essas situações tão deploráveis que o ódio parece dominar o coração daqueles que se projetam sobre os seus semelhantes numa situação de dominação e que nós não conseguimos suportar mais. Aliado a tudo isso, no nosso cenário atual, nós vemos a ganância, a corrupção, a corrida desenfreada pelo poder financeiro, que muitas vezes faz com que tantos pais de família se ausentem de seus lares numa busca incessante por bens materiais que não alimentam o espírito imortal. Nós vemos na TV a corrupção e nós nos sentimos ameaçados e tristes. Mas também nós nos deparamos com as nossas pequenas corrupções do dia a dia, quando nós nos decidimos a nos renovarmos para o bem e nós nos traímos a nós mesmos, nos entregando às situações do homem velho que ainda teimam em tentar predominar em nossos corações. Nós vemos o avanço tecnológico que nos traz tantas facilidades. Dos nossos lares hoje, nós conseguimos acessar um cabedal imenso de informações. Nós conseguimos nos comunicar instantaneamente com queridas pessoas que estão do outro lado do mundo. Mas o quanto nós estamos nos dedicando a conversar com os nossos irmãos que estão ao nosso lado, nos nossos lares, na nossa casa espírita, nos nossos trabalhos, o quanto nós estamos deixando de lado aqueles seres tão queridos que a própria divindade colocou para conviver conosco lado a lado, para nos dedicarmos a uma tela fria de um aparelho que tanto tem nos distanciado, ao invés de nos aproximar, que é o grande objetivo da vida e um dos grandes motivos do Mestre Jesus ter vindo até nós, nos conclamando ao amor, à solidariedade e à fraternidade. Nós vemos também a situação dos nossos irmãos que passam por guerras e que têm que se refugiar em outros países, fugindo das situações de dores e de isolação que enfrentam em seus países. E nós nos colocamos no lugar deles pensando, e se fosse conosco? Se estivéssemos passando tantas necessidades,
vivenciando situações de extremo medo, de pavor, o que faríamos? O que faríamos se estivéssemos nas situações deles? Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos desencarnando ao nosso lado devido à violência que assola os corações humanos. Nós vemos a miséria material, sim, advinda da miséria moral, que faz com que vivamos num planeta em que tudo se planta e tudo se dá, mas o alimento não consegue chegar a todos os estômagos que habitam esse planeta junto conosco. Por que tudo isso? Por que essa situação que nós vivenciamos? E então, nós olhamos para o alto e perguntamos: Deus, onde estás nesta hora que permite que tudo isso aconteça? E muitas das vezes, nesses nossos questionamentos, se não compreendemos a divindade, se não concebemos a imortalidade da alma, nos desesperamos e vemos quantos hoje enlouquecem perante a tudo isso. Quantos hoje se entregam nas fugas da vida material através das vias equivocadas do suicídio. Quantos irmãos nossos, nesta hora em que aqui estamos conversando sobre Jesus, estão se desesperando e encaminhando os seus corpos para uma morte física que nós já estamos começando a conceber que não é e nem nunca será a solução para os nossos problemas. E então, meus irmãos, nesse cenário mundial que nós vivemos, e por mais não estejamos vivenciando as situações que se nos apresentam, como somos irmãos e somos todos ligados por vínculos energéticos, nós sentimos a dor do nosso próximo. E por mais nas nossas casas e nos nossos lares não nos falte o alimento, e não nos falte o carinho, e não nos falte o amor, nós sentimos sim a dor dos nossos semelhantes. E enquanto um coração estiver aflito e angustiado por sobre essa terra, nós não conseguiremos seguir em paz. E qual é o nosso papel em meio a tudo isso? O que estamos nós fazendo para auxiliar a humanidade a se redimir? Porque olhamos corações endurecidos e muitas das vezes, por não compreendê-los, nós julgamos e condenamos. Quando aquele que nós chamamos de mestre e que a doutrina nos apresenta como modelo e guia nos convida apenas a amar e a perdoar. A justiça cabe a Deus. A justiça cabe àquele que conhece todos os ângulos da situação e àquele que sabe exatamente o porquê de cada um viver o que vive, de cada um passar pelo que passa. E a nossa missão e o nosso papel, enquanto seguidores do Cristo que somos, é amar e auxiliar. E à distância, o que podemos fazer? Se não orar, se não vibrar e pedir a Deus que esses irmãos se renovem o quanto antes para que possam sentir o alívio e a paz em seus corações, um pouquinho do que todos nós estamos sentindo nesta hora aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para relembrarmos as situações que nos assolam a alma e para buscarmos as melhores soluções para trabalharmos no mundo enquanto verdadeiros apóstolos de Jesus. E como falamos anteriormente, vamos conversar sobre o papel do Espiritismo nessa transformação da humanidade. Nós vamos conversar um pouquinho anteriormente a respeito do que é o Espiritismo. Porque muitas vezes nós frequentamos a casa espírita, simpatizamos com o Espiritismo, mas muitas vezes por falta de tempo nós não participamos dos estudos e então nós não temos uma exata noção do que se trata o Espiritismo, o que é isso que nós tanto falamos na casa espírita. E o Kardec vem nos esclarecer que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
É uma ciência que nos convida a observar, que é o que nós estamos fazendo agora, e uma doutrina filosófica que nos responde às questões mais profundas e mais íntimas do nosso ser. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E quem são os espíritos? Senão nós, sem as vestes do corpo físico. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo. E quando o Espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos, trata nada mais, nada menos do que a nossa existência completa. De onde viemos? Do mundo espiritual. Estamos aqui passando por uma experiência transitória na matéria. E dentro em breve, todos nós retornaremos para esse mundo espiritual, de onde todos nós vivemos. E o Espiritismo vem para trazer para nós todos a revelação a respeito de como se dá esse intercâmbio entre nós que aqui estamos e aqueles que lá ficaram, ou que aqui estão se preparando para chegar. Nós vivemos num mundo atravessado de inúmeros pensamentos nossos e dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E o Espiritismo vem nos trazer a importância de concebermos essa realidade, porque os pensamentos que nós abraçamos como ideias que vão conduzir as nossas vidas são extremamente importantes para a decisão do nosso destino. O que estamos colhendo é reflexo do nosso ontem. O que estamos plantando hoje, através daquilo que ingerimos enquanto ideias, determinará as nossas ações, que resultará no nosso futuro. Jesus nos disse: o reino dos céus está dentro de vós. Quais as sementes escolhemos para a construção deste reino nos nossos corações? A doutrina espírita nos convida a refletirmos a respeito destas realidades, e por isso se perfaz uma doutrina consoladora e esclarecedora, porque nos esclarece e nos responde a respeito de onde viemos, por que aqui estamos e, repetindo, para onde iremos quando daqui sairmos. E o Espiritismo é uma religião? Essa questão levou o Kardec a elaborar um artigo na Revista Espírita para responder a respeito dessa terceira vertente da doutrina espírita. E ele inicia o seu artigo nos dizendo: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Jesus, em São Mateus 18, 20. E podemos ter alguma dúvida de que o Mestre Jesus está conosco nesta hora? Porque é nessa comunhão de pensamentos, como Kardec nos explica, pensamento como uma força viva e atuante, não só no mundo material, mas também no fluido cósmico que nos rodeia. É essa comunhão de pensamento que produz a força e a energia transformadora para a humanidade. E nessa reunião que estamos fazendo aqui agora, estamos produzindo energias e vibrações positivas que ajudam a dissolver as construções energéticas negativas que foram colocadas por nós mesmos ou por nossos irmãos na atmosfera da Terra, e que faz com que o nosso planeta se torne um planeta ainda um tanto quanto denso, pesado e, podemos dizer, sombrio. Não estamos dizendo que não há luzes. Estamos dizendo que as nossas emanações mentais constroem a realidade do que vivemos e estamos vivendo, como veremos mais detalhadamente lá na frente, num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda
se sobrepõe ao bem. E é nessa comunhão de pensamentos em que buscamos o Mestre Jesus, é que estamos fazendo o caminho contrário do que o mundo lá fora nos mostra, fazendo com que o bem prepondere sobre o mal em nossos corações e que possamos levar essa mensagem para que isso também se dê com os nossos irmãos, para que a atmosfera da terra se transforme e entremos junto com ela na regeneração que tanto aguardamos e que tanto esperamos. A regeneração já está dentro de nós. O que precisamos fazer é acessá-la. É acessar o amor que o Criador colocou em nossos corações e vivenciá-lo em todas as situações. Cada dia mais, cada vez mais. A cada pequena aparente situação que se nos apresenta no dia a dia como irrelevante, se nós conseguirmos desenvolver o amor, estaremos construindo o reino dos céus dentro dos nossos corações. Se assim perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. É isso que o Kardec nos diz. O Espiritismo é, sim, uma religião, não no sentido usual da palavra, de dogmas, de sacerdotes, mas no sentido de irmãos que se unem em busca da verdade, que praticam o bem e a caridade. Porque ele nos ensina que fora da caridade não há salvação. O Kardec vai nos trazer uma explicação a respeito da comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos, compreendemos bem todo o alcance desta expressão. Seguramente, até este dia, poucas pessoas dela tinham feito ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação de espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo e de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata. É simplesmente algo que não podemos tocar, que não podemos conceber. Não, do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda mesmo a comunhão de pensamentos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. A matéria não pensa. É o espírito que habita a matéria, que pensa e comanda a matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Olha a importância do pensamento. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento que aciona a minha vontade faz com que eu projete a minha voz nesta hora. É a força do pensamento sobre o corpo físico. Pensamento que promana do espírito. Mas, no invisível, também o pensamento está a agir e a atuar incessantemente. Muitas das vezes nós nos consideramos já seres pacíficos, seres amenos, seres harmonizados. Porque quando estamos na presença dos nossos irmãos, nós não mais proferimos palavras de ódio, de rancor. Nós não mais agredimos verbalmente.
Mas quantas vezes estamos lado a lado com os nossos irmãos e os nossos pensamentos lançam raios deletérios que vão atingir o seu campo vibracional, e se ele não estiver protegido pela fé e pela oração, ele será afetado pelos golpes que nós emitimos. E na contramão de tudo isso, podemos, na comunhão de pensamentos que estamos tendo agora, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, produzir uma corrente de força benéfica e amorosa, a envolver todos os aqui presentes e a criar esse ambiente de paz e de harmonia que tanto nos faz bem à saúde física, à saúde mental e à saúde emocional. É por isso que quando nós adentramos a casa espírita, nós sentimos essa paz. Porque os nossos irmãos do outro lado, invisíveis para nós, estão a preparar e a harmonizar. E quando nós entramos aqui decididos de que essa é a nossa hora de comunhão com Deus, de que esta é a nossa hora de renovação e de enxergar a vida do mais alto, sob uma ótica mais otimista, sob uma perspectiva mais elevada, nós conseguimos nos transformar. Porque nos conectamos com eles e a força é ainda maior. É a força que promana de nós, a força que promana do Criador, que nos convida a todo tempo a nos renovarmos, somado à força dos nossos irmãos, que trabalham incessantemente para o bem que não podemos ver, mas podemos ouvir e sentir no imo dos nossos corações. E não há por que temermos essa realidade, porque nós somos espíritos. Estamos agora vestidos no corpo físico, mas dentro em breve seremos nós a estarmos do outro lado. Não há por que temermos. É uma realidade. E como os espíritos nos ensinam, como Kardec nos trouxe na compilação da doutrina, trata-se de uma lei da natureza. Nascer, morrer, progredir, morrer, nascer de novo. Assim, sempre, até o momento que não precisaremos mais reencarnar e trabalhar na matéria. Tal é a lei. É um princípio natural. O Espiritismo nos revela. E através desse tríplice aspecto doutrinário, porque o Espiritismo se perfaz, como vimos anteriormente, em filosofia, em ciência e em religião, se nos são revelados os princípios básicos da doutrina que nós trouxemos aqui, como sendo Deus, o centro de tudo, o Criador Supremo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eterno, que existe desde todo sempre, trabalha desde todo sempre em favor de seus filhos, porque Deus não para nunca de criar. Jesus nos disse, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. E Ele não só não para de criar, como também não para de cuidar da sua criação incessantemente. Deus é imaterial, é único, eterno, imutável, tal qual as leis que Ele criou e que existem desde todo sempre, e que conduziram do átomo ao arcanjo o Mestre Jesus, e que nos conduzirão da humanidade à angelitude também. Porque as leis divinas nunca falham. Por que falhariam nessa hora conosco? Quem será que falha perante as leis? Deus ao elaborá-las ou nós ao concebê-las e interpretá-las? Então Deus, sendo soberanamente justo e bom, nos faz com que aquelas imagens que vimos no início da nossa conversa de hoje se transformem em algo diferente. Porque os nossos irmãos não estão abandonados de Deus tanto quanto nós não estamos nos nossos momentos de maiores dificuldades. Estamos todos sendo abraçados, protegidos, curados, cuidados, consolados e esclarecidos. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem nos trazer a imortalidade da alma. Que presente maravilhoso a nos revelar. Somos seres imortais.
Somos infinitos. Tivemos um começo, não teremos um fim, mas quando adentramos na eternidade, no momento da criação, nos tornamos também eternos, porque temos contato com ela. Então abarcamos passado, presente e futuro num único momento, o nosso momento de agora. Quer presente maior do que esse? Existiremos para sempre. E muitas das vezes essa realidade se não nos faz interessante apenas quando queremos fugir das nossas colheitas, o que não é o convite. Porque Deus, que é a renovação suprema, nos diz: filho, se colhes agora espinhos, plantas nesta hora flores, porque colherás flores no futuro. Eu te dou as sementes a todo tempo. Basta que prestes atenção. As ferramentas estão nas tuas mãos e ao teu dispor. Começa a semeadura, filho. Começa agora. Começa agora e o quanto antes colherás. A doutrina espírita nos traz a pluralidade das existências que se perfaz num processo reencarnatório, nas nossas sucessivas idas ao plano espiritual e retornos à materialidade, para que possamos aprender e crescer e nos renovar, porque somos todos aprendizes da vida. E nos traz também a pluralidade dos mundos habitados, todos os orbes que se espalham o universo afora têm a sua razão de ser. Cada um deles abriga espécies de vida que por afinidade se reúnem nele para evoluir e para crescer. Nada foi feito ao acaso. Deus não colocou mundos pendurados no infinito do universo apenas para que brincássemos de ciência e investigássemos. Não. Lá a vida em diversas formas que os nossos olhos materiais não concebem, mas não é por isso que não está lá. Quantas coisas não vemos? O mundo infinitesimal que a ciência nos demonstra agora. Seres tão pequeninos que os nossos olhos não veem e por isso não existem. E a doutrina também nos traz a comunicabilidade dos espíritos. Nós nos comunicamos com os espíritos apenas nas sessões mediúnicas? Não, estamos a todo tempo no intercâmbio incessante com o mundo espiritual, ouvindo insinuações que irão nos renovar e nos fazer crescer, tanto quanto ouvindo insinuações que nos farão estagnar e sofrer. É o nosso livre-arbítrio que nos conduz entre todas essas insinuações, entre todos esses convites. É o nosso livre-arbítrio que nos leva a sofrer ou a sermos felizes. Cabe a nós a escolha. E é isso que a doutrina espírita vem nos revelar. Retirando o véu que encobria a verdade e a trazendo de forma a nos revelar que Deus é o Senhor da vida. E que nós, dentro da vida que somos também, somos senhores dela, na medida em que Ele nos concebe o poder de escolher. Mas não nos exime do resultado das nossas escolhas. E tudo isso nos conduz a uma valorização da vida. Temos falado tanto sobre isso no meio espírita e mesmo também nas outras religiões. E quando nós nos deparamos com os princípios da doutrina espírita revelados e nos trazido como um presente do mais alto, nós começamos a olhar para questões como suicídio, eutanásia e aborto de outra forma. Nós começamos a perceber que somos convidados a dizer sim à vida sempre. Porque por mais que ela dure 1 segundo fora do útero ou dentro dele, por mais que ela dure 80, 50, 18 anos, não importa, cada segundo que nós estamos aqui nos é importante. E para que nós nos renovemos intimamente, basta 1 segundo de contato verdadeiro e definitivo com Deus. Então não temos o direito de nos anteciparmos na hora da partida. Deus nos dá até esse direito,
porque fazemos, mas ficamos vinculados às nossas escolhas e nós sabemos que Deus nos trouxe aqui para crescer, evoluir e para aprender. E quando nós agimos contrariamente à lei da vida, que está impressa nas nossas consciências, a dor que sentimos é tamanha por termos desrespeitado o Criador que tanto nos ama e que tanto faz por nós, que nós sofremos bastante. E então nós necessitamos de iniciarmos o caminho de volta. Fizemos isso no passado, sofremos hoje as consequências, mas já estamos nos curando. E aos que fazem isso agora será dada a mesma chance e nós não podemos negar-lhes a chance da renovação que recebemos também a todo tempo. Porque mesmo hoje, o maior criminoso que anda desvairado pelo mundo, cometendo atrocidades, é tão filho de Deus contra nós. E cabe a nós, nesta hora, emitir vibrações para que esses corações se renovem. Porque o que seria de nós se isso não tivesse sido feito por nós outrora? Estaríamos aqui nesta hora, buscando a palavra do Mestre Jesus, para termos situações interiores melhores? Foram eles que outrora, eles do mais alto, oraram por nós. Agora nós somos convidados a orar pelos nossos irmãos que passam por essas mesmas situações difíceis. E nós sabemos que não é fácil. Que não é fácil olhar para o outro que se equivoca e amá-lo. Ainda mais quando esses equívocos nos atingem diretamente, no cerne da alma, e nos ferem. E nos trazem dor. E às vezes até revolta. Mas o único remédio que o Mestre Jesus nos trouxe, nos exemplificou, em toda a sua caminhada, especialmente também na sua crucificação, foi de que só o amor cobre a multidão de pecados. Imagina se Jesus, do alto da cruz, após passar todo aquele processo doloroso durante a sua existência na terra, porque mesmo ele, um espírito crístico, sente, porque ama, e sofre por ver a ignorância dos seus irmãos. Imagina se ele de lá não tivesse dito: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e se ele não tivesse nos perdoado. Quanta dor carregaria ele hoje e que seria de nós? Esse é o exemplo maior. Será que sofremos feridas maiores? Será que passamos por situações mais dolorosas do que o próprio Cristo, sabendo tudo que ele sabia, vivenciando tudo que ele vivenciou, tomando uma cruz que não lhe pertencia e carregando? As nossas cruzes são nossas. Por quê? Ainda reclamamos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E Jesus sabia que as sementes que ele estava plantando ali naquela hora levariam um tempo para florescer e para desabrochar. E que no meio desse processo nos esqueceríamos da sua mensagem. Mas ele nos disse e nos garantiu que não nos deixaria abandonados. E nos prometeu lá naquela hora que nos enviaria outro Consolador, que ficaria conosco para todo sempre. E assim o fez. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo,
preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, o Consolador prometido, trazido através da doutrina espírita, vem revelar as parábolas do Cristo e nos fazer compreender aquilo que naquela época nós ainda não tínhamos condições. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Esclarecer e consolar. Eis o próprio Cristo, chamado Espírito de Verdade, nos trazendo novamente a mensagem do amor e da renovação, a mensagem da imortalidade da alma, da soberana justiça e do soberano amor de Deus por todas as criaturas. Esse trecho foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, item 4. E mais, são palavras do Cristo. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. O que nós vemos hoje, meus irmãos. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ou seja, não existe fim de mundo material. O fim de que se trata é o fim de uma mentalidade antiga do homem velho, trazendo uma mentalidade nova do homem novo, que mais ama do que odeia. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que não vivem já na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Eis o nosso mestre querido, que por sobre as sombras da terra é a nossa luz, a nos guiar e a nos revelar a verdade a respeito de nós mesmos, nos dizendo: vós sois deuses, podeis fazer o que fiz e mais, basta que queiramos, basta que acionemos a alavanca da vontade e que nos decidamos por nos renovarmos intimamente, desde já. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. E Jesus vem nos dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. E que morada é essa que nós habitamos hoje? Vivemos num mundo de provas e expiação. De acordo com a escala espírita que o Kardec nos trouxe, o segundo. Os mundos primitivos são aqueles que abrigam os seres que acabaram de sair das mãos do Criador. Os mundos de provas e expiação
habitam aqueles que ainda precisam se reaver com as leis nas suas consciências, e por isso ainda o mal impera sobre o bem. Eis o nosso planeta. Os mundos de regeneração abrigam aqueles seres, aquelas almas que ainda têm que expiar para adquirirem novas forças, repousando das fadigas das lutas. Quando nós falamos em transição planetária, estamos nos referindo à subida da Terra na escala dos mundos, deixando de ser um planeta de provas e expiações e se transformando num planeta de regeneração, que é um planeta onde teremos um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia, aurindo as novas forças para continuarmos lutando por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Após o mundo de regeneração, os mundos se transformam em mundos felizes, onde o bem já supera o mal, e posteriormente mundos celestes ou divinos, onde já não mais existe o mal, e até que cheguemos a habitar mundos celestes ou divinos, se o bem não estiver consolidado firmemente dentro de nós, sendo a base das nossas construções futuras, podemos sim retornar a mundos de provas e expiações. Relembrando que dentro de cada item dessa escala há níveis. Há mundos de provas e expiações iniciais, há mundos de provas e expiações como a Terra em transição. E dentro de todas essas escalas nós temos as suas diferenciadas nuances, planetas propícios a abrigar todos os seres da criação, dependendo da vibração mental e dos nossos propósitos. Porque nós iremos para o local condizente com os nossos pensamentos. Em a Terra se transformando num mundo de regeneração, se tivermos ainda o nosso coração muito carregado por violência, por sentimentos de ódio, de rancor e de orgulho, esse planeta não mais nos oferecerá as situações necessárias para o nosso crescimento e para a nossa renovação. E por isso os Espíritos nos conclamam a repensar a nossa vida agora, a repensar a nossa existência nesta hora, para que no futuro, ao deixarmos as nossas vestes corporais, estejamos mais amorosos do que aqui chegamos. Tudo se resume no amor. Viemos aqui para aprender a amar. Amar a quem? Amar o fácil, amar o difícil, amar a todos, sem distinção. Os mundos regeneradores, que é essa escala para a qual a Terra caminha, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, que possamos continuar evoluindo junto com o nosso planeta querido. Basta apenas que deixemos para trás a capa que nos encobre o sentimento do amor. A capa formada pelo orgulho e pelo egoísmo, que embotam o nosso coração de brilhar o sentimento mais nobre que o Criador colocou dentro de nós. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual a lei maior, mestre? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Isso resume a lei e os profetas.
Mateus 22, 35 a 40. Eu vou pedir ao Valde, ele vai passar para a gente um videozinho do Haroldo Dutra Dias, que a gente sabe que é um doutrinador que fala muito a respeito da transição planetária, e ele vai nos trazer algumas palavras através dos escritos de Emmanuel, para que nós possamos nos situar nesse atual momento que nós estamos vivendo. Emmanuel descreve, no capítulo 1, um homem ante a vida, a situação de nós seres humanos hoje. Emmanuel descreve, no capítulo 1, qual é a nossa situação hoje. O homem no mundo conta hoje com os mais avançados recursos de comunicação. Com um simples smartphone, somos capazes de nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em tempo real. Entramos em um equipamento e cruzamos o mundo em menos de um dia. Viagem que levaria meses e meses e meses e meses a fio, é feita em menos de um dia. Qualquer pessoa pode ter hoje aula com o maior especialista do mundo em qualquer tema, bastando clicar no YouTube. Você tem acesso às principais bibliotecas do planeta com um clique. E nesse momento, embora o salão esteja repleto de corações amigos, milhares e milhares de pessoas nos assistem nesse momento, ou nos ouvem através da FEB TV, da Rádio Fraternidade e de outros veículos de comunicação espírita pela internet, neste momento. Talvez um público 4, 5, 10 vezes maior do que o que aqui se encontra. No entanto, embora essas conquistas extraordinárias do intelecto humano, diz Emmanuel, que esse homem encarnado viu a majestade divina nos céus, mas identifica em si mesmo a pobreza infinita na terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto, mas padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros tudo quanto apreendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. É o inventário. Nunca se pôde comunicar com tanta facilidade, mas nunca a solidão esteve tão grande. Nunca tivemos recursos para fazer tudo o que podemos fazer em tão pouco tempo, mas nunca tivemos tão pouco tempo como hoje. Quanto mais rápido nós podemos fazer as coisas, menos tempo nós temos, mais solitário nos sentimos. Nunca a depressão alcançou índices tão assustadores, nunca o suicídio atingiu as cifras estatísticas de hoje. O que nós podemos concluir é que o homem encarnado, o ser humano encarnado, sofre profundamente de um vazio do sentimento. Tristeza, depressão, solidão, baixa autoestima, desorientação,
falta de sentido da vida, falta de rumo, perda da alegria de viver, desilusão e o pior, desencanto. Diante das lágrimas e das lutas. É um ser humano sui generis. A sociedade materialista ocidental produziu uma cultura curiosa. Pessoas altamente intelectualizadas, mas profundamente pobres emocionalmente falando. Atordoadas. O que fazer? Diante desse quadro estatístico, avassalador, não apenas da sociedade brasileira, mas de todos os agrupamentos humanos, o que fazer? É o próprio Emmanuel quem dirá. Não nos assustemos, porque é nesse ser humano, exatamente nesse ser humano atormentado, que alarga-se a acústica da alma. E embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. É sobre esse ser humano que a obra divina nos corações continua. É assim que o próprio Emmanuel fará o inventário. O Evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. É que há uma diferença enorme entre convencer e converter. Convencer e converter. Alguém pode se convencer dos postulados do Evangelho redivivo. Pode ler e reler o Evangelho segundo o Espiritismo inúmeras vezes. Pode até repetir com palavras bonitas e brilhantes a mensagem do Evangelho. Pode estar convencido de que essa é a verdade. Mas a transformação interior, a mudança dos padrões de sentimento nas bases desse Evangelho redivivo, ainda constitui. Está sumindo o áudio, mas o que o Haroldo nos traz é exatamente essa mensagem, de que Jesus nos recebe exatamente como nós estamos, com as nossas feridas, com as nossas revoltas, com os nossos conflitos, com as nossas incompreensões. E é nesse solo sagrado dos nossos corações, sofridos e aflitos, que Jesus há de colocar o reino dos céus. As sementes já foram plantadas há 2000 anos. Basta agora que nós cuidemos delas, para que possamos fazer com que elas floresçam e cresçam e deem bons frutos. O que a mensagem espírita nos convida é a renovação pelo coração, para que aquelas paisagens iniciais que nós vimos possam se transformar na terra regenerada. Precisamos iniciar a obra por nós mesmos. Precisamos olhar para os nossos desacertos com sinceridade, mas também com compaixão e com benevolência. E dizermos para nós mesmos: Senhor, quero a vida nova que me prometeste. Quero, doravante, seguir os teus ensinamentos e estar em plenitude com Deus. É assim
que nós participaremos do banquete divino que nos aguarda. Filhos pródigos que fomos, não somos mais, retornando ao seio do Pai que nos aguarda em festa. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja para todo o sempre.